Olá, amigos do nosso Reflete Net. Nós estamos hoje com o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos tratar de um assunto interessante. E o tema de hoje é 3 propostas satânicas para a igreja. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4, versículos 3, 6 e 9, que diz, verso 3: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 6: E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 9: E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Irmãos, é comum no sábado, no domingo, nos programas de auditório, de TV, nós vemos quadros em que existe lá rapazes e moças procurando se acertarem, terem namoro, e os rapazes quase sempre vão com algumas propostas, e quase sempre essas propostas encantadoras, né? Mesmo sem conhecer a jovem a quem ele está pretendendo, né? Fazem propostas de carinho, de amor, de fidelidade, né? De compreensão, de uma série de coisas. E baseado nessas propostas, eles tentam conquistar aquilo que eles querem ou a sua pretendente. No texto, o texto de Mateus que nós acabamos de ler, é um texto conhecidíssimo da palavra de Deus que mostra um diálogo, se é que nós podemos chamar assim, um diálogo entre o Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Deus Emanuel, o amado do Todo-Poderoso, como tem Mateus 3,17, o qual o Senhor Deus diz: Eis a voz dos céus que dizia: Este é o Filho amado em quem me comprazo. E do outro lado está o diabo, o caluniador, o acusador, o adversário, o inimigo de nossas almas. Irmão, Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo à margem do Rio Jordão, e ali ele passou 40 dias e 40 noites e teve fome, revelando assim toda a sua condição humana. E aí o diabo, ele se apresenta e começa uma conversa, lançando todo o seu engano, suas mentiras, suas armadilhas em forma de propostas. E é justamente, irmão, sobre essas propostas distorcidas dentro da palavra de Deus que nós vamos ver o diabo usando a palavra do Senhor nesse diálogo, sobre essas propostas satânicas que ele tem usado e utilizado para a igreja. E quando nós vamos para o dicionário, nós vamos ver que proposta significa algo que se propõe, ou seja, algo sugerido à vista de ter ou destinar-se a alguém. E é uma troca, é uma barganha. E era isso justamente que o diabo ele estava pretendendo, a barganhar, fazer uma negociação. E repare, irmãos, que a primeira proposta está aí no versículo 3. E a primeira proposta que o diabo tem lançado para a igreja dar autoridade ao homem. Repare o versículo 3, o que diz: Então o tentador, aproximando, lhe disse: Se és filho de Deus, manda. E algumas questões nós podemos ver, irmãos, desse primeiro ponto, dessa proposta satânica de dar autoridade ao homem. A primeira é que todo aquele que quer barganhar alguma coisa, propor alguma coisa com o objetivo de ganho, ele se aproxima.
ele se achega, ele toma a iniciativa. E aí no verso 3 diz, então o tentador aproximando-se, ele vai com a espécie de começar o diálogo, buscar o diálogo. E aí ele se aproxima e propõe em forma de dúvida a autoridade de Cristo. Quando ele diz, se és filho de Deus, ele diz, manda. Ele condiciona a autoridade de Cristo em Cristo dar uma ordem. Ou seja, a proposta era mostrar a Cristo que ele deveria estar passando, e ele não precisaria estar passando necessidade, já que ele teria autoridade de dar a ordem aos seus anjos para reverter aquela situação. E essa, irmãos, é a proposta satânica adotada por muitas igrejas hoje. Você tem autoridade, você é filho do rei. Não é para você estar nessa condição, não aceite. Não aceite tal situação. Mas essa ideia satânica, ela não é de hoje. Veja em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. A proposta de autoridade de sermos deuses, sermos uma troca independente da submissão a Deus. Aquela proposta que ele lançou lá para Adão e Eva é dar autoridade ao homem. A segunda proposta satânica para a igreja é tentar convencer que essa autoridade, ou o que ele está propondo, é através da palavra. Repare no verso 6, quando ele diz, e lhe disse, se és, mais uma vez pôr de dúvida, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. A proposta satânica em confirmar a autoridade ao homem, ele busca a palavra, na palavra de Deus. Ele usou a Bíblia, ele usou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Pode conferir. Ele usou a Bíblia, ele usou o Salmo. O diabo sabe, conhece e reconhece a autoridade e veracidade das Escrituras. Ele usou para convencer, porque ele sabia da autoridade da Bíblia. E aqui, irmãos, não é nenhuma coincidência. Aqui nenhuma semelhança, é mera coincidência. O diabo sabia o que estava fazendo. Só, irmãos, que a palavra de Deus, ela é um todo. Ela não é, ele isolou um texto da palavra de Deus, mas ela é divinamente inspirada para nos conduzir a toda a verdade. Mas o diabo, ele tem lançado proposta, distorcendo a palavra de Deus com versículos isolados, fora do contexto. E aí ele tem se apossado de líderes, de pastores, de irmãos, de igrejas, que, se dizendo baseado na palavra, tem difundido dentro de novas denominações, verdadeiras heresias, dizendo-se baseado na palavra de Deus para dar autoridade ao homem, através de campanhas de jejum, de crendices, de ritos, de tantas outras coisas. Mas em Gênesis 3 e 4 diz, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, foi a ordem do Senhor. Mas a proposta satânica foi justamente de desafiar a ordem que o Senhor tinha dado. E ele diz, é certo que se vocês comerem, não morrerão. Essa palavra, ou essa proposta satânica tem levado muitos ao engano, infamando o caminho da verdade, como está lá em 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Esta é a pregação dos supercrentes. Dizendo-se baseado na palavra, é uma proposta satânica de tentar convencer através da palavra. Convencimento através da palavra.
E terceiro ponto, ou terceira proposta, é um apelo ao desejo humano. Autoridade, convencimento através da palavra, e aí ele apela para o desejo humano. O versículo 9 diz, ele disse, tudo isso te darei. Todo ser humano ele tem um desejo pelo melhor, pelo bem-estar, pela saúde, pelo dinheiro, pelo sucesso. Afinal de contas, nós temos uma natureza caída, depravada, pecadora. E o poder e a autoridade, ela fascina. Imagina, irmãos, tendo poder, tendo autoridade, tudo isso de bem com Deus. Sem ter aquele compromisso de realmente seguir ao Senhor e de apenas usufruir das coisas boas do reino de Deus. É uma proposta perfeita. Rico, com saúde, com bens, servindo a um Deus que está para me servir, como muitos pastores e líderes. Só que há um engano porque o diabo oferece justamente aquilo que não é dele. O diabo requer de Jesus e mostra aí ao Senhor os reinos. Mas em Colossenses 1, verso 5, Colossenses 1, capítulo 1, verso 15 até o 19, você pode conferir. Principalmente o verso 16, que diz que todas as coisas foram criadas por Ele. Sobre os céus, sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Seja trono, seja soberania, seja majestade, principado, potestade. Tudo é por meio dele, para ele. O diabo estava querendo oferecer o reino a quem já lhe pertencia, ao próprio Senhor. Ele fala também da questão da adoração. Ele pede para que o Senhor o adore. Mas o único que é digno de receber toda honra e adoração é o Senhor. Confira isso lá em Apocalipse 19, versículo 1, 4, 9 e 10. Onde os anjos estavam lá cantando, dizendo aleluia, salvação e glória, poder são do trono de Deus. A proposta satânica tem levado muitas igrejas a barganhar promessas mentirosas, homens que emprestam a fé que não lhe pertence, revelações que não vêm de Deus, prosperidade em troca das pessoas terem verdadeiros ídolos através dos seus líderes, como se a oração dele tivesse mais poder. Para encerrar, percebemos que assim como os programas que os rapazes vão lançar proposta para aquelas jovens a fim de barganhar a sua companhia, ter a sua conquista. Hoje muitas igrejas recebem essa palavra distorcida, essa palavra satânica, essas propostas para barganhar fiéis. Mas em Mateus, no texto que nós lemos, capítulo 4, versos 7 e 10, diz: respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E no verso 10, então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez o Senhor fala, está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Irmãos, o único meio de combater o engano maligno dentro das igrejas, que invadiu as igrejas, é combater com a palavra de Deus. É combater com a palavra.